aqueles que vão assistir, então, posteriormente, né, através da plataforma do YouTube. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal aqui do Tropa de Elite de Jesus e esse braço ministerial Homens do Tropa. Para aqueles que ainda não me conhecem, que vão assistir aqui depois, meu nome é Rony e você já é mais do que convidado a vir participar aqui ao vivo conosco. Amém? Irmãos, hoje, né, semana passada nós falamos um pouquinho aí sobre a questão de governo, né? Sobre as trocas de governo que se foi sendo estabelecida ao decorrer dos tempos, né? E nós vimos ali, vemos, né, através das profecias de Daniel, tudo o desenrolar de cada governo, a troca de cada governo em tempo em tempo. E vemos também que num futuro, acredito eu, muito próximo, o nosso Senhor voltará para estabelecer, então, o governo dele em definitivo, o seu governo eterno, né? E hoje eu quero falar, então, um pouquinho sobre ambientes de Deus, né? Ambientes que o Senhor prepara para os seus filhos, os seus escolhidos estarem, né? E que nem sempre esse ambiente ao qual nós estaremos vai nos agradar, mas pelas escrituras, o que nós vemos, entendemos que o Senhor, sempre onde Ele coloca os seus, Ele sempre vai proteger, Ele vai guardar, né? Como nós falamos popularmente, o Senhor Ele vai nos dar vitória, né? No seu tempo devido. Então, hoje é isso que eu quero trazer a respeito desse assunto, então, sobre esses ambientes que o Senhor Ele nos coloca. Tem alguns textos, né, que nós podemos observar desde Gênesis. Gênesis, se nós formos ler esse início de como que tudo se deu, você vai ver o nosso Deus, nosso Senhor, ele preparando um ambiente. E que ambiente é esse? A terra, aonde nós habitamos. Você vai ver que o Senhor vai estar fazendo tudo. Ali vai estar declarando toda a criação, onde o Senhor fez, então, toda a terra, os mares, fez os luminares, tudo, a erva do campo, os animais, e o Senhor preparou então esse ambiente chamado terra. Não bastando isso, o Senhor, ele dentro desse ambiente, ele prepara um outro ambiente, digamos que ainda mais excelente, para colocar o homem, que era o jardim, né? Porque a gente tem uma ideia de que o jardim era uma completude da terra. Não, irmãos, a terra era uma coisa, e nós temos um ambiente onde o Senhor preparou, chamado jardim, aonde o Senhor nos colocou lá. Amém? Então, esse ambiente, um dos primeiros, né, digamos assim, em relação à terra, onde o Senhor nos coloca, onde ele nos dá, é onde ele nos fornece tudo. Então, quando a gente observa como foi no princípio, a gente vê que isso é uma característica do Senhor em prover aos seus, em tudo. A provisão financeira, a provisão da vida, dos cuidados, da alimentação, do ar, tudo. Ali o Senhor trouxe a provisão em relação ao homem poder ter uma esposa, ao homem poder cuidar de lavrar a terra, de poder colher do fruto. Então, ali nós temos um ambiente completamente favorável para quê? Para que a gente venha aproveitar a presença do Senhor, porque nesse ambiente foi um ambiente onde que a Bíblia diz também que o Senhor ele vinha na viração do dia ter um relacionamento com o homem. Então o Senhor prepara esse ambiente favorável, completamente favorável para o homem, em todos os sentidos. Claro que aí no decorrer da história a gente vê que o homem ele acaba desobedecendo ao Senhor e o Senhor ele acaba como consequência dessa desobediência, o Senhor retira o homem então desse ambiente que lhe favorecia em tudo. Claro que nós entendemos que quando o Senhor tira o homem do jardim, muitos entendem por um castigo, mas nós compreendemos que na verdade não foi por castigo, e sim foi como se fosse uma proteção. Por quê? Uma vez que o homem se torna pecador, se ele, estando no jardim, comesse da árvore da vida, a árvore da vida ia fazer o quê? Tornar o homem eterno.
Se o homem, se tornando pecador, comesse da árvore da vida, ele se tornaria, então, agora um pecador eterno. Então, quando o Senhor tira o homem do jardim, não foi um castigo, foi uma proteção, para que o homem não se tornasse assim como os anjos, aqueles que caíram, pecadores eternos. Então, o Senhor, ele retira o homem desse ambiente e coloca o homem, então, na terra da onde o Senhor tinha o formado. Mas mesmo assim, você vê o cuidado do Senhor em cada atitude, mesmo de repente o homem olhando e dizendo assim, pô, perdi o jardim, não, pô, não tenho mais toda a provisão, vou ter que trabalhar. Mas às vezes nós não vemos que o ficar no ambiente onde que nós estávamos talvez seria muito mais prejudicial do que eu saindo dali. Foi um cuidado do Senhor. Claro que por uma desobediência do homem. Então, em Gênesis, a gente vê isso. Como que a gente pode trazer para os nossos dias? É muito simples. Eu até citei aqui nos jovens e quero citar esse exemplo aqui novamente. Uma criança, a criança quando ela não sabe andar, quando ela é pequena ainda, o que que o pai faz? O pai ela prepara um ambiente para essa criança favorável para que ela se desenvolva. O pai ele vai fornecer a casa, ele vai fornecer o alimento, vai fornecer a roupa, vai ter alguns móveis ali onde que o pai às vezes vai colocar uma coberta, vai afastar talvez a mesa que tem uma quina, vai colocar ali um sofá onde que a criança possa se agarrar e estar num ambiente seguro para que ela possa começar a caminhar ou começar a se desenvolver. Então, o pai ele vai fazer o quê? Vai favorecer o ambiente para o desenvolvimento do filho. Agora, mesmo o filho podendo, aprendendo a caminhar, você vai ver que o filho não vai poder caminhar em qualquer parte, não vai poder ir para qualquer lugar. Por quê? Porque nem todos os lugares onde ele for caminhar talvez será seguro. Mas o pai que está observando vai saber aonde o filho pode ir, porque ele sabe onde há segurança. Então, a mesma coisa com a gente, conforme nós vamos amadurecendo, né, e nós vamos espiritualmente começando a fazer coisas que antes nós não fazíamos, mesmo assim nós temos que cuidar qual é o ambiente que nós estamos andando, para ver se é seguro, se o Senhor me permite. Porque, irmãos, hoje nós temos o Espírito Santo, nós sabemos que temos o poder da palavra. Porém, eu não posso chegar num ambiente qualquer, né? Vou chegar, digamos, lá num prostíbulo, ou vou chegar lá num centro espírita, ou num centro de umbanda, e querer chegar lá e começar a declarar a palavra e vou expulsar. Irmãos, se o Senhor não me mandou estar lá, o que que eu estou fazendo? Eu estou por minha conta e risco. Agora, claro que se o Senhor me enviar lá para fazer uma obra, ele vai me dar estratégia, ele vai me criar um ambiente seguro para que eu prospere nesse caminhar. Agora, eu não posso fazer da minha vontade, porque senão é a mesma coisa que a criança que aprendeu a caminhar e ela vai caminhar na rua, longe dos olhos do pai, ela não vai estar segura. Ela tem que estar num ambiente onde o Senhor preparou para que ela esteja. Amém? E aí nós vamos vendo também outras, né, situações que nos servem de exemplo, né? Por exemplo, José. José, quando ele foi levado, né, no cativeiro, quando ele foi para o Egito, foi vendido, né, como escravo e tudo. Se você lê as escrituras, você vai ver que José não pediu para ser vendido para eles. José não pediu para ir parar na casa de Potifar. Ele não pediu para ir preso. Ele não pediu para ser assediado pela esposa de Potifar. Ele não pediu para ficar, se não me engano, acho que foi 20 anos longe da sua família. Ele não pediu. Não era um ambiente onde que ele desejava. Mas quando nós olhamos, então, a história em si, o que que nós vemos? Que mesmo ele num cativeiro, o Senhor prosperou o caminho dele, ao qual serviu para que ele depois socorresse a sua família. Então, mesmo ele numa terra da qual não era a terra dele, um ambiente que não era o seu ambiente familiar, o Senhor ainda prosperou ele, mas não era um ambiente favorável aos olhos dele, não era um ambiente que ele desejava, mas era o desejo do Senhor que ele estivesse lá, por causa de um propósito. O deserto. Quando o povo sai e vai para o deserto, o povo chega no deserto e começa a murmurar. Ah, e as cebolas do Egito. Ah, isso e aquilo. Irmãos,
A diferença de você estar lá no Egito e no deserto é que mesmo no deserto, talvez você não gostando, mas ali você estava livre. No Egito você era escravo. No deserto, a sua roupa crescia no corpo. Você era alimentado. Durante o dia você tinha uma coluna de nuvem. À noite você tinha uma coluna de fogo. Você tinha a provisão. Você tinha o cuidado do Senhor. Os egípcios que tentaram sair atrás do povo de Deus pereceram. Ou seja, tinham proteção do próprio Deus. Então, a gente hoje, observando o deserto, é ou não é um ambiente hostil? É. Só que você está num ambiente onde que foi o Senhor que preparou, irmãos, pode ser um pouco difícil, pode, mas você está dentro da vontade do Senhor, o Senhor vai te sustentar e Ele vai prosperar o teu caminho, mais cedo ou mais tarde. Claro que hoje a gente olha assim, pô, tô passando uma luta, já faz 1, 2, 3 anos. Irmãos, quanto tempo ali o povo passou no deserto? Quanto tempo o José ficou ali no Egito? Até ele se reencontrar de novo com sua família. Quanto tempo levou para ele se tornar um governador? Preso, ele ficou no mínimo 2 anos. No mínimo. Então, às vezes, parece que está tudo perdido. Parece que não, as coisas não estão acontecendo. Mas, irmãos, nós temos que entender uma coisa. O Senhor, o nosso Deus, ele não vive no nosso tempo. Ele não tem um relógio no pulso. O tempo do Senhor é diferente de nós. E é nós que temos que nos adequar ao tempo do Senhor e não o Senhor ao nosso tempo. Aí você vê lá, outro exemplo, Arca de Noé. Já pensou o Senhor dizer assim, ó, vocês aí, ó, que estão na reunião do Homens do Tropa, começa a construir aí uma arca que eu vou destruir com tudo. Já começa assim, meu Deus do céu, vai acabar com tudo, e agora? E ainda é só eu que ainda vou ter que construir a arca. E aí você passa lá um bom tempo construindo, construindo, trabalhando, trabalhando, algo para você se livrar. Mas, irmãos, aquilo que o Senhor falou para você construir, o Senhor está dizendo assim, ó, prepara esse ambiente, porque eu vou te colocar nele, porque é ali que eu vou fazer você prosperar. É ali que eu vou guardar no meio do dilúvio, porque a gente acha assim, porque o Filho de Deus, o crente, ele será livrado da tribulação. Irmãos, quando o Senhor ele não te livra da tribulação te tirando dela. Não, ele faz você passar por ela. Ele faz você vencer a tribulação. Porque Noé, o Senhor não tirou da terra, mandou o dilúvio e colocou ele na terra. Não, o Senhor deixou ele lá. Só colocou ele dentro da arca. Então, são ambientes que o Senhor vai criando que, às vezes, no início a gente não entende. Mas são ambientes que eles vai nos proteger. Que as coisas do Senhor vão acontecer. Como diz os textos, o que eu faço hoje você não entende. Quando o Senhor queria lavar os pés dos discípulos, o que eu faço hoje você não entende. Mas um dia você vai compreender. E, irmãos, todos nós passamos por isso. É difícil você ter estado num ambiente do qual não era o que você desejava, mas hoje você compreende que foi o Senhor que te livrou, que o Senhor te colocou lá para te trazer uma transformação de vida. É difícil a gente não entender isso. E aí nós vemos também Jesus. Jesus, quando ele nasceu, o que José e Maria tiveram que fazer? Não tiveram que sair da onde eles estavam, não tiveram que ir para o Egito. Por quê? Para preservar a vida de Jesus. Talvez não fosse o desejo deles ter que sair da terra de onde que ele tinha nascido, da onde eles já estavam estabelecidos, mas tiveram que sair para quê? Para guardar, e foi aonde o Senhor também fez eles prevalecer, no meio das tribulações. Então, irmãos, se nós pensar na nossa vida, quanto ambiente o Senhor já nos colocou, que no início a gente achou assim que, meu Deus, o que que eu estou fazendo aqui? Mas quando tudo passou, a gente compreende, meu Deus, foi Deus que me livrou. Foi Deus que me colocou lá e me guardou em todo o tempo. Fase por fase da nossa vida, o Senhor tem nos colocado em certos ambientes para nós estarmos com um propósito. Mas nós precisamos estar atentos ao que o Senhor quer falar conosco nesse tempo, nesses ambientes no qual Ele nos coloca, que Ele tem preparado. Daniel, né, texto que nós recém lemos aí semana passada. Você vai observar o quê? Daniel foi levado para um cativeiro. E mais, ele ainda foi jogado na cova
dos leões. Só que o que aconteceu com aquele ambiente? Aqueles que eram para matar Daniel se tornaram seus guarda-costas. Simples, o Senhor prosperou Daniel até mesmo na cova, perante os seus inimigos. E aí, um pouquinho mais adiante, você vai continuar vendo o texto, que os seus amigos também passaram por uma prova, que também foram colocados num ambiente de morte. Então, você vai ver que, mesmo quando pessoas tentam te levar para um ambiente que você vê que é um ambiente de morte, quando você está no Senhor, o Senhor te guarda. Que se você vê lá o Sadraque, Mesaque e Abednego, você vai ver que eles foram colocados nessa fornalha. E como que eles não se queimaram? Um ambiente que era para a morte, e o Senhor os guardou. Mas tudo tinha um propósito, que depois o povo temeu o Deus de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, irmãos, tudo o que acontece conosco tem um propósito em Deus. A nossa vida é para glorificar o Senhor. Você pode ver que, normalmente, a criação, né, dos filhos, a maioria das vezes, você consegue ver os pais nos filhos. A maioria das vezes você consegue ver. Pela criação, pela educação, como é que são os filhos, você vê como é que são os pais. E por que que o Senhor permitiu acontecer isso naturalmente conosco? Para que a gente entenda que como que é o nosso Pai. As pessoas vão ver através das nossas vidas. Então, quando eu passo por uma batalha e persevero, coisas que as pessoas olham assim, ó, cara, esse cara não vai conseguir. Essa luta ele não vai vencer. E daqui um pouco as pessoas olham assim, como é que ele venceu? Não consegue compreender, você glorifica o Pai. Claro, é Deus, é Deus. E a partir desses ambientes de luta, de batalha, que você prospera, que o Senhor faz você prosperar, você consegue apresentar o Deus Todo-Poderoso às pessoas. O Deus que vai nos proteger, independente do ambiente. Quero falar aqui um outro texto, e quero ler com vocês, um outro ambiente que foi preparado, que de certa forma também foi um ambiente de morte, que foi preparado digamos assim, pelos inimigos de uma pessoa, que está lá em João capítulo 8. João capítulo 8, versículo 1, vai falar daquela mulher pega em adultério. Ele vai dizer assim: Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo ele voltou novamente ao templo, e todo o povo vinha até ele, e assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher pega em adultério e colocaram-no no meio de todos. Disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada em adultério, no próprio ato. Ora, Moisés nos ordena na lei que tais sejam apedrejadas. Mas tu, o que dizes? Isto lhes diziam, tentando para poderem ter o que o acusar. Jesus, porém, inclinando-se, escrevia com os seus dedos no chão, como se não os ouvisse. Então, enquanto eles continuaram a perguntar-lhe, ele levantando-se disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire uma pedra. E tornando a inclinar-se, escrevia no chão. E eles, ouvindo isto, sendo condenados por sua própria consciência, saíram um a um, a começar pelos mais velhos, até os últimos. E Jesus foi deixado sozinho, e a mulher em pé no meio deles. Tendo Jesus se levantado, e não vendo ninguém senão a mulher, ele disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Nenhum homem te condenou? Ela disse: nenhum homem, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu te condeno. Vai-te e não peques mais. Irmãos, se você quiser anotar aí um texto de referência sobre a lei, está lá em Deuteronômio 22, a partir do 22. Ali ele vai estar falando, explicando sobre a lei do que acontecia com as pessoas que eram pegas em adultério. Tá? A lei dizia o quê? Que a pessoa pega em adultério deveria ser apedrejada. Só que a lei fala do homem e da mulher. E aqui eles apresentaram só a mulher. Mas, né, não vamos entrar nessa questão, né, no mérito da lei.
O que eu quero enfatizar aqui é o ambiente que foi preparado. Eles trouxeram ela para quê? Para um ambiente que seria de morte, que o fim dela seria o quê? O apedrejamento. Mas mesmo no ambiente que seria de morte, ela encontrou graça aos olhos do Senhor. Ela encontrou a redenção. E o Senhor a protegeu e a livrou. Irmãos, o Senhor, para os seus, porque o Senhor conhece o coração de cada um, Ele tem preparado, não vou nem dizer só ano após anos, mas séculos após séculos, o Senhor tem preparado os ambientes para os seus. O Senhor tem feito os seus vencerem as piores fases, o Senhor tem feito prosperar. E aí eu me pergunto, irmãos, nós temos uma Bíblia inteira falando aqueles que estão em Cristo, estão prevalecendo em meio às batalhas, que o Senhor falou para nós, que nós passaríamos por grandes tribulações. Mas era para nós ter bom ânimo, porque ele tinha vencido. E a Bíblia também diz que em Cristo nós somos mais que vencedores. Se ele venceu, nós vamos vencer, irmãos. E nós temos uma Bíblia inteira nos falando aqui e dando exemplos sobre os irmãos que passaram por luta, mas perseveraram. E para finalizar aqui, eu quero passar um outro texto, porque o Senhor ele tem preparado um outro ambiente para nós. E nós precisamos, irmãos, em meio às dificuldades, em meio às batalhas, é só você avançar um pouquinho aí em João mesmo, tá? No capítulo 14. Porque em tempos difíceis, irmãos, nós temos que nos apegar às consolações através das Escrituras. E esse texto é um texto que nos consola, que tem que nos trazer ânimo. João 14, a partir do versículo 1, o Senhor está nos falando de um outro ambiente do qual ele já tem preparado, mas que será manifesto a nós num futuro próximo. 14:1 ele vai dizer assim: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Na minha versão aqui diz muitas mansões. Se não fosse assim, eu não vou teria dito, eu vou preparar-vos um lugar. E quando eu for, eu vos preparar um lugar, eu voltarei novamente e vos receberei para mim. Ou seja, ele vai vir nos buscar, porque agora ele tem um lugar preparado para nós. Eu vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, ali possais estar vós também. Versículo 4. E para onde eu vou, vós sabeis, e o caminho vós conheceis. Glória a Deus. Então, irmãos, o nosso Jesus, o nosso Senhor Jesus Cristo está no Pai. E ele está preparando um lugar, um ambiente no Pai. E no tempo determinado ele virá e nos levará com ele para esse ambiente. Tem um outro texto lá em Apocalipse 21 que você vai ver, né, João falando que ele viu um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra já tinham passado. E aí você vai ver ele falando sobre esse novo céu, essa nova terra, que lá já não vai mais haver morte, não vai mais haver pranto, nem choro. Então, o Senhor, ele pouco a pouco, ele está nos mostrando o ambiente que ele está nos levando. E sim, nós vamos passar por alguns ambientes, talvez aqui ainda no tempo que nós estamos na Terra, que talvez não vai nos agradar. Mas nós temos que entender que em todos os locais que o Senhor nos colocar, ele nos livrará. Mas um dia ele vai nos levar para aquele ambiente de governo ao qual ele vai estabelecer, e nós estaremos com eles para todo sempre. Amém, irmãos? Então essa é a consolação que nós temos que ter nesses dias difíceis, nos dias que às vezes a gente acaba não vendo a esperança, mas quando nós olhamos para as Escrituras, reaviva em nós a chama da esperança, sabendo que o Senhor tem nos guardado, tem nos livrado, ele tem em todos os momentos preparado um ambiente para que nós tenhamos sim um crescimento natural e espiritual. E o nosso Pai, ele tem nos suprido em tudo. Amém? Porque esse é o papel e essa é a característica genuína do nosso Deus, o nosso Pai eterno. Glória a Deus.